Vamos para o Express? Quero chamar aqui os nossos 3 pregadores, já quero orar por vocês aqui. O Will, Gabriel, a Giovana, já vou orar por vocês. Uau! Chega aí, chega aí. Já vou orar pelos 3 aqui, estenda as suas mãos. Vai mais no meio aqui, ó. Fica os 3 aqui, deixa que eu fico do ladinho aqui. Já tira aquela foto oficial, hein? Olha que bênção, hein, gente? Que alegria, hein? É uma noite especial, vamos orar por eles. Pai, muito obrigado pelo sim, ó Pai, desses jovens. Obrigado pela mensagem que o Senhor já derramou no coração deles. Eles já têm compartilhado aquilo que o Senhor estava ministrando e aquilo que está queimando no coração. Eu oro pela vida de cada um, Pai, pelo Will, pelo Gabriel, pela Giovana, Pai. Usa eles agora de maneira poderosa. Que a boca deles seja um instrumento do Senhor, que eles anunciem tudo aquilo que vem do teu trono, do alto, a mensagem que o Senhor tem para nós. Que nada do Senhor seja retido, mas seja derramado, ó Pai. Incendeia o coração deles com ousadia. Tira toda e qualquer ansiedade, inquietude ou medo, mas o teu espírito que está neles é um espírito de ousadia, que eles possam se mover, Pai, no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. O Will pode ficar aqui. O Will é o primeiro. Deixa eu trazer o púlpito aqui, Will. Boa noite, jovens. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir a compreensão de todos, porque eu estou bem nervoso, estou saindo da minha zona de conforto. Geralmente vocês me encontram atrás do PC da projeção, controlando esse telão. Mas aceitei o sim de Deus e agora estou aqui. Pisol, querido, projeção, por favor. Bom, jovens, esse é um tema que há um tempo vem queimando em meu coração. Já faz um tempo que eu tenho essa mensagem pronta. E basicamente o que nós devemos ser bereanos. Bom, mas o que são os bereanos? Pode passar, por favor? Aí. Bom, os bereanos eram um povo de uma cidade que se chamava Bereia, e que Paulo e Silas foram pregar nessa cidade. Está aí no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 a 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Bom, o que esse pequeno versículo quer dizer? Que, bom, os bereanos foram receber Paulo e Silas para que a mensagem seja recebida. E eles receberam essa mensagem com alegria. Porém, mesmo sendo o próprio Paulo e Silas pregando, os bereanos não aceitaram a palavra assim de cara. Eles foram pegar as escrituras da época e foram conferir se era tudo aquilo que eles falaram era realmente a verdade. Pode passar, por favor? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Hoje em dia, mesmo com todo o acesso à Bíblia, nós, infelizmente, vivemos esse cenário, onde recusamos pegar a palavra e preferimos, na verdade, pegar no celular e acessar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o antigo Twitter, agora o X. Mas isso é completamente errado, porque nós deixamos de conferir a verdadeira palavra para que eu escrevi aqui, assistir os pregadores coach, que são basicamente os pregadores que
tem um cenário de fundo bonito, voz de narrador de rádio, inúmeros seguidores de Instagram, mas que ao invés de falar a verdadeira palavra de Deus, preferem pegar e falar um monte de heresias. Nos dias de hoje, muitos cristãos têm hoje um acesso à Bíblia, que é o celular. Hoje, em poucos toques, você consegue acessar a Bíblia e ler a palavra de Deus. Hoje eu uso o aplicativo biblia.com, que todo dia lança um versículo do dia. E isso é incrível. Mas ainda assim, muitos ignoram esse fato, preferem só fingir que vir à igreja, ouvir o pastor pregando, louvar e ir para casa já é o suficiente. Não tem a constância de ter a palavra de Deus em casa. Passar, por favor. E bom, por que nós devemos ser bereanos? É muito simples, para evitar que nós sejamos enganados pelos falsos profetas. E bom, pode passar, por favor. E para ser bereano, nós precisamos coloquei em 3 tópicos. O primeiro, ter grande interesse em aprender a aprender, mas analisando tudo à luz da Bíblia. O que quer dizer? Que nem tudo que for falado na internet, seja por um pregador de um seguidor ou de milhares de seguidores, pode estar correto. Tem que pegar a Bíblia em casa e analisar o que ele falou, se está certo ou não. Pode passar? Examinar diariamente a Bíblia. É basicamente tirar um tempo do seu dia para ler e meditar na palavra e absorver o ensino de Deus. E o último tópico é basicamente sempre pedir discernimento a Deus. Como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, Deus sempre dará sabedoria se nós pedir de boa vontade, e Deus nos dará. E por que nós devemos pedir sabedoria? Porque em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. E quando eu estava fazendo meditação, veio essa interpretação que o povo de Deus pode ser destruído não de uma maneira física, não que nós possamos morrer nessa terra, mas de uma maneira de conhecimento. No momento que um falso profeta vem, nos prega um falso evangelho, nós já estamos sendo destruídos, porque estamos acreditando na palavra do inimigo do que na real palavra de Deus. Pode passar, por favor? Então, eu venho trazer agora algumas aplicações de como identificar palavras do falso evangelho e como saber lidar com elas. A primeiro lugar é os louvores. Se a música não glorifica a Deus, não canta sobre algum evento da Bíblia, e se essa música exalta mais um homem do que a Deus, deve se questionar se realmente um louvor. E uma coisa que me chamou a atenção, que semana passada, o Uriel pediu para que pegássemos as músicas que iam tocar na programação e procurar a referência dela na Bíblia. E isso, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu nunca parei para analisar a letra das músicas, só as mensagens em si. Daí eu fui, nessa semana, procurei e achei onde estava a referência. Foi muito bom, foi um ótimo estudo. E agora pode passar, por favor? Os livros e ensinamentos. Bom, esse daqui eu decidi colocar em 2 porque meio que um complementa o outro, basicamente. E que é basicamente se o evangelho, se a palavra que está sendo falada for distorcer o evangelho, falar um evangelho diferente daquilo que foi falado na Bíblia, deve ser considerado maldito, assim como Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo de 8 ao 9. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja maldito. Pode passar, por favor? E concluo essa pequena palavra com uma fala de Jesus.
João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. Jesus nos ensina que conhecer a verdade Jesus nos ensina a conhecer a verdade e que Paulo nos alerta sobre os evangelhos distorcidos. Não podemos deixar sermos manipulados por palavras bonitas e não podemos ser cristãos rasos. Devemos seguir o exemplo de um povo que sempre está estudando e meditando na verdadeira palavra. Próximo slide, por favor. E deixo aqui um pequeno desafio de estudar as palavras, livros e louvores que vocês andem consumindo e analisar se tem base bíblica ou não, ou se é só mais um ataque disfarçado do inimigo. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Aí ó, tem torcida pra você. Já, não tem o que fazer. Glória a Deus, vamos orar pelo Will aqui. Pai, muito obrigado por essa palavra, pela vida do Will, Senhor, por aquilo que ele entregou, que com certeza veio do teu coração. Pai, eu oro por cada coração que recebeu aqui essa instrução de realmente examinarmos as Escrituras, de voltarmos à palavra, tudo aquilo que temos visto, ouvido, ó Pai, que o filtro de tudo aquilo que recebemos seja a tua santa Escritura hoje e sempre na vida de cada jovem aqui, ó Pai. Obrigado. O Senhor usou a vida do Will aqui. Muito obrigado. Amém. Amém. Te abençoe, mano. Pensa um pastor feliz aqui. Primeiro vem dois que falam para a gente evangelizar, né? Animados. Depois vem outro que fala para ler a Bíblia. Vamos voltar para a Bíblia. Não, vamos encerrar o culto já. Tá ótimo. Agora o Gabrielzão aqui. Mano, Deus abençoe tua vida. Vamos para cima. Então, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel, como todos conhecem, e eu vou me apressar um pouco porque o tema é bem complexo e grande. Vou pedir uma gentileza a projeção para isso. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, esse tema é um tema que Deus tem queimado muito no meu coração, que se chama Transbordante Graça de Deus. Eu estive meditando em cima do livro de Romanos e foi muito bom, porque é uma questão que muitas vezes nós não temos compreensão do amor que Deus tem por nós. Muitas vezes nós ouvimos aqui, frequentamos a igreja e vemos, Deus nos ama, ok, mas nós não temos compreensão do quão profundo é. E para nós entendermos o quão maravilhosa é essa graça, a gente precisa voltar lá no Éden para entender causa e consequência, o que causou o pecado, o que ocasionou que tudo acontecesse. E a gente vai ver que Adão e Eva pecaram contra Deus, isso é do conhecimento de todos, mas a questão é que o primeiro questionamento que vem à nossa mente é: por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? A resposta é muito simples: porque Deus amava eles. Deus nos criou para sermos amados por Ele e para amá-lo verdadeiramente. E a questão, não sei se esse negócio está de ponta cabeça ou não, mas vamos lá. Para onde mesmo? Foi. O amor genuíno, ele existe porque o amor genuíno ele só é genuíno porque existe liberdade. O amor ele é genuíno porque existe a possibilidade de não amar. Só existe amor porque nós não somos um monte de seres programados para obedecer. Nós não somos um monte de seres robotizados. Nós fomos criados para sermos livres. E Deus entendeu que para nos dar liberdade, Ele precisou colocar aquilo lá. E Ele também não impediu que Adão e Eva pecassem, porque se Ele fizesse isso, Ele estaria impedindo que Adão e Eva fizessem o exercício do livre-arbítrio que foi entregue a eles. A questão é que quando nós nos deparamos com isso, nós questionamos, mas Deus permitiu a queda? Sim, Deus permitiu a queda. A questão é que Deus não só permitiu, Ele sabia da queda. Ele tinha a onisciência de que Adão e Eva iam pecar. E essa é a parte mais bonita. Cada um de nós que está aqui, Ele sabia que cada um de nós pecaria contra Ele. E ainda assim Ele nos amou. Quando a gente vê que Adão e Eva pecaram, a gente vê
um Deus misericordioso, mas como foi dito aqui, um Deus justo. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Ele sacrifica um cordeiro e veste a nudez de Adão e Eva. A questão é que, neste momento, nós estamos experimentando o parâmetro entre o amor de Deus e a sua justiça. Nós vemos que Deus amou e perdoou Adão. Sim, a gente viu isso. Mas houve derramamento de sangue. Houve um sacrifício. Então, o que Deus nos mostra nesse momento é a gravidade do pecado. E vai além disso. Pedro vai dizer que Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Cristo estava tão escrita na história, porque Deus nos amou, sabia que nós pecaríamos contra Ele. E por isso que Ele enviou Jesus. A morte de Jesus já estava escrita desde a fundação do mundo. Ele sabia as decisões que cada um de nós tomaríamos. E ainda assim Ele nos amou. Para a gente se aprofundar nesse tema, tem um texto que ele cita exatamente essa questão. Esse texto está em Romanos, capítulo 5. A gente vai lendo os versículos e vamos conversando. Projeção, por gentileza. Para frente? Ótimo. Eu estou no versículo certo? Estou, graças a Deus. Vamos lá. Vamos ler primeiro o 16 e o 17. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Cristo Jesus. Então a gente vive reclamando, Deus, mas com nossas coisas isso, o Senhor permitiu a queda e não sei o quê, só que a gente esquece que a gente está na vantagem. Qual que é o ponto aqui? Esse negócio tem alguma coisa contra mim. Isso não. Isso. Por um pecado veio julgamento e condenação, mas a dádiva decorre de muitas transgressões. E a explicação é muito fácil. Quantos pecados Adão precisou para que fosse culpado perante Deus? Vamos lá, gente. Quantos pecados? Quantos pecados nós precisamos para extrapolar o limite da graça? É ilimitado. A graça é ilimitada. O preço que Cristo pagou trouxe para nós um perdão ilimitado. Mas não é simplesmente um perdão ilimitado, esse perdão requer arrependimento. E quando a gente continua lendo esse texto, a gente vai se deparar com... com os versículos seguintes. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Essa palavra justos não significa que nós somos seres que agem com justiça. Não, é pelo contrário. Nós somos completamente depravados. A gente recebe uma bênção e a gente vai comemorar pecando contra Deus. A gente vê um exemplo disso nas Escrituras. A gente viu que Deus deu uma vitória para os israelitas, eles foram comemorar num cabaré. Então essa é a essência do ser humano. Essa questão é que a justiça nos é imputada, porque como dito anteriormente, todos seremos julgados por Deus. A questão é que Deus nos torna justos, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Ao mesmo tempo, nós vamos nos deparar com um texto que diz o seguinte: um só homem, uma só transgressão. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que o pecado contra Deus é uma coisa tão grave que bastou um único pecado de um único homem para que condenasse uma raça inteira. O pecado é uma coisa séria. A gente precisa parar de brincar com o pecado. E é uma coisa muito interessante porque a gente vê que Adão e Eva eram seres que tinham completa liberdade de escolha entre o bem e o mal. Nós somos inclinados ao mal, eles não. Eles tinham uma escolha real entre o bem e o mal. Então, mesmo seres que tinham completa capacidade de escolher entre o bem e o mal, fizeram essa escolha, nós no Éden teríamos a mesma decisão. Ou vocês acham que a árvore do bem e do mal ia continuar lá? A possibilidade do pecado ia continuar existindo. A questão que nós precisamos entender é que a essência da ordem que Deus dá para Adão e Eva não é diferente da essência da ordem que Ele dá para nós. Claro, o que Deus disse a Adão e Eva? Não comam do fruto proibido. O que Deus diz a nós? Sigam a Cristo, entreguem suas vidas a Cristo, neguem a si mesmo, tomem sua cruz e me sigam. O que Adão e Eva tinham que fazer? Não era obedecer a Deus? A gente não tem que fazer a mesma coisa?
E Deus ainda entrega uma vantagem para a gente. Ele entrega o parâmetro entre o bem e o mal. Ele nos mostra as consequências dos nossos atos e ainda nos perdoa por eles. E o último versículo, ele é muito interessante, ele é o centro assim, de tudo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. O que isso quer dizer? Existe uma diferença entre pecado e transgressão. O pecado eu posso cometer inconscientemente, mas a partir do momento que eu sei que aquilo é pecado e ainda assim eu cometo, aquilo é uma transgressão. E a gente é cheio disso. A gente todo dia, sabendo que é pecado, a gente escolhe o pecado e rejeita Deus. A gente escolhe amar mais o pecado do que a Deus. Se eu saio na rua, atravesso o sinal vermelho e sou parado por um policial, eu não posso falar que eu não sabia. Eu fiz autoescola. A lei estava lá, e o que Deus entrega essa lei para os israelitas, e hoje nós temos acesso e sabemos dos 10 mandamentos, sabemos sim que Cristo resumiu ela em 2, mas ao mesmo tempo nós sabemos que existem os 10 mandamentos lá, que são leis morais que a gente nunca conseguiria seguir. A questão é que muitas pessoas vão ser religiosas, vão pegar esses mandamentos e vão falar, ou você segue isso aqui, ou você vai para o inferno. E o que Deus faz? Ele pega essa lista, ele mostra para nós, está vendo? Isso aqui é o que você precisa. Ele rasga a lista e fala, vocês não conseguem seguir isso aqui, toma Jesus. A questão é que, uma coisa que é muito interessante, é que a graça, ela é de graça, porque o preço foi pago por alguém que era mais valioso que o universo inteiro. E essa é a parte mais bonita de tudo isso. Porque aquele que pagou o preço, se colocasse todos nós aqui em uma balança e colocássemos Cristo em outra, meu Deus, a balança ali do lado de Jesus ia quebrar. Jesus tem um amigo meu que ele costuma dizer que a perfeição não é uma palavra grande o suficiente para descrever a Jesus. Isso é muito bonito. A questão é que quando nós vemos, certo, Jesus se sacrificou, mas o quanto isso custou? Qual foi o preço disso? A gente já viu ali, mas quando a gente se aprofunda no texto, a gente vai ver que Jesus foi chicoteado com espinhos que tinham pedaços de metal. Esses pedaços abriram as costas dele. A Bíblia vai dizer que ele estava tão desfigurado que nem parecia mais um ser humano. E esse foi o preço que ele pagou por nós. E o que a gente tem feito com essa graça? O que a gente tem feito com tudo isso? A graça nunca foi uma carta livre para pecar. A graça é a certeza do perdão mediante o arrependimento em Cristo Jesus. O que a gente tem feito com essa graça? Como a gente tem respondido a isso? Nós sempre estamos reclamando, e Deus, essas coisas, mas porque isso, a gente só sabe reclamar. Enquanto isso, mesmo mediante a queda, esse Deus maravilhoso, gracioso, consegue extrair algo bom. Não existe limite para que nós sejamos perdoados. Ele conhece cada um dos nossos pecados. Essas coisas que nós não contamos para ninguém. Coisas que nós temos dentro de nós, que nós sabemos que se a gente contasse para alguém, a pessoa nunca mais olharia na nossa cara. E Deus conhece cada uma dessas coisas. E sabe o que? O melhor? Ainda assim Ele te ama. Ainda assim Ele nos ama. Então, o chamado essa noite é para reconhecer que o preço que foi pago foi muito alto. E muitas vezes nós optamos pelo pecado porque nós não temos amado a Deus o suficiente. Isso é uma verdade. E muitas vezes eu me deparei com questões e eu cheguei à conclusão, eu estou pecando porque eu não estou amando a Deus o suficiente. O que eu tenho feito para me aproximar de Deus? O que a gente tem feito? O Will pregou aqui agora há pouco, a gente passa horas no Instagram. Quanto tempo por dia a gente ora? Quanto tempo por dia a gente lê a Bíblia? Deus está nos esperando. Deus tem planos para a vida de cada um de nós aqui. Deus colocou dom em nós. Ele é tão bom que Ele não fez obra sozinho, Ele ainda nos incluiu no plano dEle. Ele deu uma utilidade para a gente. Portanto, que nós possamos entender o peso dessa graça. Essa graça é maravilhosa. Essa graça, esse Deus é maravilhoso. Como não amar esse Deus? Como que a gente não vai amar um Deus desse tamanho? Que todos nós essa noite tenhamos a compreensão de que a graça nos entregou a certeza do perdão, mas precisa haver arrependimento. Precisa haver uma reforma em nós. Nós precisamos parar urgentemente de negar a obra de Cristo em nós. Quantas vezes Deus tem falado para nós? Largue esse pecado.
Só mais uma vez, Jesus. Só mais uma vez. Quantas vezes Deus tem falado para nós que nós precisamos abandonar uma coisa e a gente continua insistindo? A questão aqui também nós precisamos entender. Nós não estamos correndo atrás do amor de Deus, da validação dele. Isso a gente já tem. Estamos atrás aqui de uma resposta de gratidão. De amá-lo como ele nos amou. Porque a palavra de Deus vai dizer: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus é bem claro em João 14, se eu não me engano, 15. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Será que a gente tem realmente obedecido a Deus? Será que a gente, mediante tanto essa graça, mediante todo esse sacrifício, todo esse preço que Cristo pagou, por que a gente tem permanecido indiferente perante tanto amor que nos foi entregue? É isso. Glória a Deus por essa palavra. Estenda suas mãos, vamos orar pelo Gabriel aqui também. Paizinho, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no coração, na boca do Gabriel, Pai, que venha aos nossos corações, uma palavra profunda, de uma profundidade teológica, sobre a sua graça, sobre o seu amor. Deus, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo ministrou aos corações aqui. Que essa semente frutifique, ó Pai, e nós possamos não fazer da graça um item de prateleira ou um salvo-conduto para o pecado, porque ela é muito mais do que isso. A graça, Senhor, é o poder de Deus para nós caminharmos de uma vida vitoriosa sobre o pecado, Deus. É o poder de Deus em nós que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Pai. Abençoe esses jovens, abençoe a vida do Gabriel. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, mano. Bênção. Uau. Chega aí, Gi. Oi, gente, tudo bem? Eu vou colocar o cronômetro aqui para não me perder. Mas eu tô acostumada a falar aqui ou para os juniores do Connect ou nas salinhas do Nova Kids, aqui é a primeira vez. Mas eu espero que eu seja um canal de bênção na vida de vocês. Eu só vou abrir aqui para eu não me perder. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, nas últimas semanas. E o mais doido é que, quando Deus estava ministrando isso aqui dentro de mim, muitas pessoas vieram falar comigo ou pedir algum conselho, desabafar. E eu já consegui estar ministrando essa mensagem no coração de algumas pessoas individualmente. Então, eu espero que faça sentido para vocês também. Mas, então, hoje eu vou falar sobre uma vida alinhada com o alto. Esse é o tema que Deus me deu. E eu queria contextualizar vocês primeiro com a história do povo de Israel. Então, o povo de Israel, eles viveram no Egito como escravos durante 430 anos. 430 anos de sofrimento, onde eles sofreram como escravos e tudo mais. Foi um tempo muito difícil, mas Deus enviou Moisés para libertar aquele povo. Não foi tão fácil, né? Faraó não deixou eles saírem de boa, assim. Então, veio as 10 pragas, aconteceu tudo que tinha que acontecer, e no fim eles foram libertos. E eles, quando saíram do Egito, eles foram a caminho da terra prometida, que era a terra que Deus tinha prometido para eles, mas antes de chegar lá, eles tinham todo um processo, onde eles tinham que sair lá do Egito, passar pelo deserto e chegar na terra prometida. Mas eu queria, então, falar sobre algumas atitudes que eles tiveram nesse caminho, nessa jornada, a partir dessa libertação do Egito. Quando a gente pensa, né, que eles saíram desse sofrimento, dessa escravidão, a gente imagina um coração grato, feliz, entendendo que Deus tinha conseguido libertar eles, que eles não precisavam mais passar por tudo aquilo. Só que não é isso que a gente vai ver com algumas murmurações que eles faziam. Então, lá em Êxodo 14, do 10 ao 12, eles estavam murmurando porque eles estavam com medo dos egípcios. Em Êxodo 15, 24 e 17, do 1 ao 3,
eles murmuraram, pois eles tinham sede. Em Êxodo 32, do 1 ao 4, eles murmuraram porque eles queriam um Deus. E Êxodo 16, do 2 ao 3, eu quero ler com vocês esse versículo, onde diz: Os israelitas disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer de morrer toda essa comunidade. Ou seja, eles estavam falando que lá no Egito, lá no sofrimento, estava muito melhor do que a caminho da promessa do Senhor para a vida deles. Então, a gente vê que o olhar deles estava totalmente alinhado com as coisas que estavam acontecendo no mundo, nas coisas terrenas, e não no olhar nas promessas de Deus. A gente vê que eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre olhe para tudo como a perspectiva do alto. Aquele povo, ele se via vítima das circunstâncias e de tudo que eles estavam passando naquele momento. Eles olharam para a fome, eles olharam para a sede, eles olharam para aquilo que eles estavam vivendo, mas eles esqueceram das promessas que Deus tinha colocado. E assim é a nossa vida hoje. Quem me tem por mais perto sabe que a minha frase da vida é: não haja de acordo com circunstâncias, emoções, sentimentos ou aquilo que você tem agora. Você precisa ter uma visão alinhada com aquilo que Deus te entregou, aquilo que está lá na frente. Não seja uma pessoa que se deixa levar por coisas que estão acontecendo no hoje, mas só que nas coisas do alto. Entenda que aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir e que você precisa se manter firme para isso. Não comprometa o seu futuro por decisões tomadas no calor do momento. E a gente faz isso muitas vezes na nossa vida. E a gente vive daí uma vida em sofrimento, onde todas as coisas nos abalam. E já pensou se aquele povo tivesse voltado para o Egito? Porque com as coisas que eles estavam reclamando, é capaz de se alguém chegasse e falasse: viu, vocês querem voltar para lá? Eles iam falar: sim, lá a gente tinha carne, lá estava melhor. Então, você não comprometa seu futuro e não comprometa as promessas de Deus para a sua vida com as coisas que você tem no hoje. E o segundo ponto que eu quero falar é sobre pare de vitimismo. Não aceite a posição que você está. Aquele povo, ele se via como vítima de tudo que eles estavam passando. Como se eles fossem coitados, vítimas. Ai, estou passando fome. Ai, olha tudo que eu estou sofrendo e tudo mais. E sabe quando que a gente se coloca nessa posição? Porque quando a gente não tem o nosso olhar alinhado com as coisas do alto, a gente alinha o nosso olhar, a gente coloca o nosso olhar a nós mesmos e sempre vamos nos olhar como protagonistas de tudo que está acontecendo na nossa vida. Então, a gente sempre vai falar: porque eu estou sofrendo, porque é sobre mim, porque eu estou passando por isso. Só que quando você coloca o seu olhar lá em cima, nas coisas de Deus, você entende que não é sobre você. Que você só vai se guiar e vai caminhar conforme Deus vai guiando o seu barco. E aquele povo, ele alinhou o olhar deles totalmente ao que eles estavam passando. E quando a gente não tem essa visão, a gente vai se abalar, a gente vai sofrer. E esse olhar terreno, ele vem de diversas maneiras. E algumas coisas que o inimigo pode colocar na sua mente, às vezes é as coisas que você passou no seu passado. Coisas que você fez, pecados que você já cometeu. Ele vai constantemente trazer isso à sua cabeça e você vai se sentir culpado e não vai se sentir merecedor daquilo que Deus tem para a sua vida. E quando você não se sente merecedor daquilo que Deus quer te entregar, você se auto-sabota. Porque Deus, ele até pode te entregar uma oportunidade, mas você não vai permanecer. Você até pode dar um passo de fé, mas depois você vai dar 2 passos para trás. Porque você não se sente merecedor daquilo. Então, não deixe que as mentiras do inimigo sobre o seu passado ou sobre algo que você já fez comprometa as promessas de Deus para a sua vida. Se você se sente insuficiente, se você tem uma comparação no seu coração, silencie essas vozes
Entenda quem você é em Deus. Entenda a autoridade que Ele te entregou. Tome posse daquilo que Deus já te entregou. Deus está com as promessas dele aqui, ó. Mas você precisa pegar. E tem uma pregadora, o nome dela é Cindy Jacobs. E ela pregou lá na Dunamis de 2023, eu acho. E ela falou assim, lá em Marcos 16, se eu não me engano, tem algumas promessas que Deus entregou para nós, que é falar em novas línguas, curar os enfermos, todas essas coisas que a gente pode experimentar do poder de Deus. E ela pegou na Bíblia dela, e antes de cada versículo ela colocou: eu vou expulsar demônios. Eu vou falar novas línguas. Eu vou curar os enfermos. Ela colocou o nome dela antes de cada promessa que Deus entregou. E isso é um posicionamento que ela teve. E a gente pode viver isso também, mas você precisa tomar posse daquilo que Deus te entregou. Então entenda a autoridade e o poder que você tem no mundo espiritual. Porque nós temos muito poder. Só que quando você se vê como vítima, você acha que você é fraco. E uma coisa que eu faço muito também com as minhas lideradas, com as pessoas que eu tenho por perto às vezes elas estão passando por algum momento difícil, ou alguma pessoa está sofrendo por algo, e eu falo assim: entra lá no seu quarto, fecha a porta, se olha no espelho e fala em voz alta. Fala assim: eu sou filha amada de Deus. Essa situação não diz quem eu sou. Isso não pertence à minha vida. Fala em voz alta. A sua voz, ela tem que ecoar no mundo espiritual. Você precisa falar quando precisar. Você precisa se posicionar. Não fique acuado, triste, sozinho. Eu estou sofrendo hoje, não quero conversar com ninguém. Não é assim que funciona. Não aceite essa posição para a sua vida. Avance, dê passos de fé, caminhe sobre as águas. Deus tem te chamado para algo novo. Então, vá viver o extraordinário de Deus. Ai, Giovana, você está sendo muito coach em tudo que você está falando. Não é isso. É porque quando você quer viver o extraordinário de Deus, você não se contenta com o básico. Você não vai se contentar com mais ou menos, você não vai se contentar com uma posição de mediocridade. Então, se posicione e se sinta merecedor da graça de Deus. E eu quero finalizar esse ponto com uma frase também que toca muito no meu coração, que é: seja conhecido na terra, famoso no céu e temido no inferno. Seja conhecido na terra pelas obras que você faz, pelo evangelismo, pelo quanto você está em ministérios, pelo quanto você serve. Seja famoso no céu por trazer o céu na terra, por trazer o reino de Deus aqui na terra. E seja temido no inferno pela voz de autoridade que você tem. Que quando você passar por alguma situação, você se posicione e o inimigo olhe para você e fale assim: com esse aí tá difícil mexer, porque ele tem uma autoridade que vem de Deus. E quando a gente vive isso, a gente não se abala facilmente. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então a gente não vai cair fácil. A gente pode até dar uma deslizada, mas a gente já vai levantar de novo. E eu quero também terminar, então, com o terceiro ponto, que é temor a Deus, uma postura de obediência e rendição. Bom, eu vejo que a gente vive numa geração que ama a Deus, eu não duvido disso, uma geração que reconhece que Deus é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é um pai, amigo, presente, mas Deus também é soberano, Deus é majestoso, Deus é uma autoridade na sua vida. Ele é alguém que tem uma posição grandiosa na sua vida. E a gente esquece que Deus é um Deus de justiça, que Ele merece um respeito, que Ele merece também que a gente se renda totalmente. Uma das coisas que eu vejo hoje em dia, e Deus tem me constrangido muito, é por que a gente não se ajoelha mais quando a gente fala com Deus? Eu venho de uma igreja de quando eu era pequena, que a gente chegava na igreja, ajoelhava na cadeira antes de começar o culto. E isso mostra um temor e uma rendição. E não é só no ato de se ajoelhar, mas no ato de se completamente entregar, se entregar por completo, com tudo que você tem, por tudo que você passa. Entregue tudo, seus sonhos, o seu futuro, tudo aquilo que você tem, entregue a Deus.
Porque assim você vai conseguir desfrutar de uma plenitude que só vem do alto, assim como o pastor falou. Nada vai te satisfazer a não ser a presença dele. E por que a gente não vive, às vezes, o extraordinário de Deus? Quando, às vezes, eu chego para alguma pessoa e falo assim, aí, meditou essa semana? Como é que tá? Ai, não, essa semana foi muito corrido. Cheguei em casa, fiz um monte de coisa, não deu tempo. Aí eu li uma frase uma vez que nunca saiu da minha cabeça, da Valnice Milhomens, que diz: se não estamos tendo tempo o suficiente, provavelmente estamos ocupados fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Então, se você não está conseguindo se entregar por completo, reveja suas prioridades. Semana passada eu preguei aqui para o Connect sobre idolatria. E eu falei para eles assim: tudo que ocupa um espaço no seu coração ou na sua mente e é um tempo muito grande, já vira uma idolatria. Idolatria não é só você adorar outros deuses. Idolatria é a sua faculdade, o seu trabalho, os seus estudos. Idolatria é, às vezes, você se dedicar muito mais para as coisas desse mundo do que para as coisas eternas. Daí vem também a frase do pastor Tiago, que também nunca sai da minha cabeça. Tudo aquilo que você faz, se não é eterno, é inútil. Então, entenda que tudo precisa ser para o reino de Deus. Alinhe a sua visão com as coisas do alto. E o povo de Israel, eles não usufruíram e eles não conseguiram alcançar a terra prometida porque a visão deles estava errada. Mas Deus é misericordioso, não é, gente? Sim. E ele diz em Êxodo 33, bem assim. Deixa eu achar aqui. Deus diz que a presença dele seria com o povo, mas apenas um remanescente teria acesso à terra prometida. O que é um remanescente? Remanescente é um grupo pequeno de pessoas que se mantêm fiéis até o fim. E naquela geração do povo de Israel, 2 pessoas conseguiram entrar na terra prometida e a geração que veio depois delas também conseguiu, que foi Josué e Calebe. Eles foram uma exceção. Eles foram aquelas pessoas que, em meio a uma rebelião de uma geração, eles continuaram firmes. E eles conseguiram alcançar a plenitude e viver plenamente as promessas de Deus para a vida deles. E o que eu quero falar com tudo isso que eu falei hoje é: Deus te chama para ser esse remanescente. Deus te chama para ser esse remanescente fiel, que ao meio ao caos, ao meio de uma geração que se corrompe por prazeres momentâneos ou circunstâncias, que Deus encontre favor pela sua vida. Que Ele olhe para você e fale: nossa, ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel apesar das situações, das circunstâncias, e ele se mantém fiel até o fim, porque ele busca viver as promessas que eu tenho para a vida dele. Então, que a gente hoje possa ter essa rendição. Que a gente não olhe para o agora, mas que a gente olhe para o nosso futuro, para as promessas de Deus para a nossa vida. E que vocês possam usufruir disso. Eu queria fazer uma oração bem rapidinha, só para a gente finalizar. Mas abaixe sua cabeça. E se você busca ser esse remanescente fiel, que não vive por sentimentos, emoções, que não se sente vítima, mas se sente merecedor da graça de Deus, ore nesse momento junto comigo. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai, porque a sua palavra ela nunca volta vazia. Obrigada, Deus, porque eu vejo que o Senhor tem levantado uma geração que te adora em espírito e em verdade. E, Deus, eu peço nesse momento que se tiver algum jovem, Deus, que tem se deixado levar por situações, circunstâncias, Deus, pessoas que ainda elas querem viver os prazeres desse mundo, que não têm conseguido, Deus, olhar para as coisas do alto, que nesse momento eles possam se posicionar e tomar posse das verdades do Senhor para a vida deles. Que nós possamos, Deus, usufruir plenamente das promessas do Senhor para as nossas vidas. Nós silenciamos nesse momento, Deus, qualquer voz que não venha de Ti, Pai. Mas que nós estejamos tão cheios ao ponto que o inimigo não ache brechas na nossa vida. Ao ponto que nós possamos transbordar, Deus, cada vez mais. E que seja uma geração, Deus, que o Senhor olhe e encontre favor. Uma geração, Deus, que te ama acima de todas as coisas. Nós queremos viver plenamente os sonhos e as promessas do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Obrigada. Uau! Que incrível, né? Que conexão entre as mensagens. Você percebe isso? A conexão. Primeiro, o Will falou aqui sobre voltarmos à palavra. Tá saindo aí? Eu que estava falando longe. Primeiro, o Will falou aqui sobre voltarmos à palavra, sobre os bereanos. Nós precisamos ser bereanos. Diga, eu preciso ser um bereano. Voltar à palavra. Nós temos vivido num tempo onde as pessoas são tão superficiais, só se lê a manchete, só se lê ali o feed do Instagram, não há profundidade naquilo que as pessoas vivem. Nós não podemos viver dessa maneira. Nós precisamos examinar tudo como os bereanos, à luz das Escrituras. Então o Will preparou aqui o ambiente, depois o Gabriel veio falando aqui numa profundidade teológica, lá de Romanos, que Romanos é um livro muito profundo em teologia, e ele fala sobre a graça, sobre o acesso que nós temos pela graça ao reino de Deus. É de graça, simplesmente nos arrependendo, entregando e crendo, nós temos acesso, podemos entrar no reino. E a palavra da Giovana é uma continuidade disso, olha só. A palavra da Giovana vem mais no sentido de estamos no reino, mas se apropriar do reino, nós precisamos de um posicionamento. E Jesus vai falar lá em Lucas e também em Mateus que o reino é tomado à força. O reino é tomado à força. O que significa? Quando o povo de Israel passa os 40 anos no deserto, eles chegam finalmente à terra prometida. E tudo o que tem no Antigo Testamento é um símbolo daquilo que nós vivemos espiritualmente hoje. Então eles passaram 40 anos no deserto, eles chegam na terra prometida, no reino. E quando eles chegam lá, eles têm o acesso, foi de graça. Deus abriu o mar vermelho, foi coluna de fogo à noite, foi nuvem de dia, maná caindo do céu, é de graça, eles não fizeram nada para merecer aquilo. Mas quando eles acessam a terra prometida, o reino, qual é a primeira ordem de Deus? Você sabe? Deus fala assim, ó, a partir de hoje não tem mais maná. A partir de hoje vocês têm que plantar e colher. O reino é tomado à força. Você acessa pela graça. Essa é a verdade da palavra. Você acessa pela graça. Mas agora, para crescer com Deus, você precisa ser intencional. Quantos querem ser intencionais com Deus aqui? Amém? Te convido a ficar de pé. Você recebeu essa palavra. Foi uma ministração muito profunda. As 3 palavras foram muito profundas. E enquanto essa canção é ministrada, eu quero que você converse com Deus aí. O Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração, a cada um de nós, de uma maneira personalizada. Ele ministrou algo ao teu coração. Eu te convido, enquanto essa canção é ministrada, a conversar com Deus, a derramar teu coração, a tomar decisões. Amém? Vamos cantar juntos.